E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E nós estamos aqui hoje com um episódio mais do que especial. Antes de eu falar sobre esse episódio, eu quero que você venha aqui embaixo e clique nesse link aqui de inscrever-se. Se inscreva nesse botãozinho vermelho. Do ladinho você aperta ali o sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. E lembra de deixar o seu valeu ali no cifrãozinho para ajudar a gente no trabalho que nós estamos realizando aqui exclusivamente para você. Antes de eu anunciar o nosso convidado de hoje, eu quero falar para vocês acerca da nossa viagem para Israel. Nós tivemos todos esses acontecimentos que você já sabe, que você já ouviu, e muitas coisas tiveram que ser mudadas, tiveram que ser alteradas. Porém, essa viagem para Israel, ela está sendo remanejada para o ano de 2025, onde você vai ter todas as informações que você precisa com o pessoal da Biblos Viagens, que vai orientar você acerca de tudo aquilo que você precisa saber, te acalmando, tranquilizando. E você que tem interesse em participar dessa caravana com a gente, com o Luiz Saião, você então pode entrar em contato com eles e eles vão passar para você toda a orientação, porque a nossa viagem está programada aí para o próximo semestre do ano de 2025. Então, você que quer e tem manifestado seu interesse em estar conhecendo Israel e está tendo essa experiência, como diz o professor, com a Bíblia em 3D, você então pode estar aí entrando em contato, apontando o seu QR Code aí para a tela, onde você pode escanear pelo seu celular e também clicando no link da descrição para você poder entrar em contato com o pessoal e orientar você, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que, novamente, Luiz Saião, novamente, né? E estamos aqui com ele. Para você que não conhece, Luiz Saião, teólogo, hebraísta, linguista, ele foi aquele que teve ali uma grande responsabilidade sobre a nova tradução internacional, né? Que é a NVI, e, enfim, muitos livros escritos, alguém que já tem uma trajetória muito importante no contexto teológico, e, obviamente, tem feito aí um trabalho incrível para Deus aqui nessa terra, transformando a vida de centenas e milhares de pessoas. Deus tem usado a vida dele grandiosamente aí, enquanto aqui está nessa terra, e é um prazer imenso recebê-lo novamente. Obrigado, Luiz Saião. Prazer estar aqui com você de novo. Obrigado, Douglas. Um prazer muito grande estar aqui no Espiritualmente Podcast para a gente, de fato, entrar nesses assuntos, né? Para toda essa galera nova que quer saber de coisa velha, né? Das coisas do passado que chegam para a gente aqui. É uma satisfação, né? E vamos aí iniciar o nosso bate-papo aí sobre aquilo que realmente importa. Que é quando a Bíblia foi alterada, Eita! Né? Que assunto é esse? Que conversa é essa? A Bíblia foi alterada? Como que a gente entende esse contexto todo e o que é que significa isso? A Bíblia foi alterada? Não foi? Quais são os questionamentos? O que está sendo dito por aí? O que as pessoas estão falando sobre esse tema e o que você tem a dizer? Douglas, quase que você me deixou alterado aqui, viu? Porque você sabe, você está falando disso, mas eu não sei. Eu tenho ouvido esse tipo de conversa já faz um tempo. E é curioso que às vezes a gente ouve isso de pessoa que vem do universo secular, né? Às vezes você vê gente que, vamos dizer, tem interesse simplesmente comum no assunto, sem nenhum tipo de introdução à questão mesmo, né? E às vezes a gente ouve até de pessoas dentro do cenário religioso. Eu não sei de onde veio isso, mas tenho uma espécie de lenda urbana, né? Que às vezes se multiplica até pelos ambientes digitais aí, de que a Bíblia, né, como ela surgiu, através de um processo histórico, as coisas foram mudadas, e o que nós temos hoje não tem nada a ver com a Bíblia original. Douglas, é o seguinte, olha, eu sou professor e estudioso de hebraico, também conheço e estudei bastante o grego bíblico, também posso me virar bem com o aramaico, que são as 3 línguas, que são as línguas nas quais a Bíblia foi escrita. A gente pode dizer com toda segurança
que o que nós temos hoje, que chegou até nós, corresponde de fato àquilo que foi escrito no passado por aquelas pessoas que se mostram atingidas diferencialmente por Deus e trouxeram essas palavras registradas que se tornaram as Escrituras Sagradas. Então, assim, a maior parte das pessoas que fala a respeito disso parece não ter entendimento de alguns aspectos básicos. Primeiro, da quantidade de documentos ligados à Bíblia que nós temos preservados até hoje. E também, essas pessoas não entendem muito de uma ciência muito particularmente importante, que é a chamada crítica textual, que é uma ciência que não está ligada só à Bíblia, a análise e avaliação de todos os documentos antigos que nós temos e que os especialistas estudam para ver se esse documento é fidedigno, o que foi que aconteceu, em que medida ele é confiável do ponto de vista de uma análise crítica muito determinada. Entendi. E nesse momento, quando a gente para pensar acerca desses questionamentos e dessas dúvidas que surgem, nós estamos falando de manuscritos. Isso. Agora, o que são manuscritos? Como que alguém consegue entender sobre isso? Porque a gente está falando do quê? A gente está falando de um documento de Word, a gente está falando de um livro, PDF. O PDF, o que significa isso? Manuscritos. E como que a gente entende ali aquilo que realmente é verídico, né? Diante de tantas coisas que se vê hoje na internet e nesse mundo. Então, falando em manuscrito e falando em PDF, né? O PDF é perfeitamente definido, né? Vamos ver se a gente consegue entender. Olha lá. Os antigos, particularmente na região da terra de Israel e das outras terras bíblicas ali, na antiguidade, eles registravam as coisas, vamos dizer, às vezes numa espécie de ambiente onde isso seria gravado para sempre, como, por exemplo, a parede de uma casa, um caco de cerâmica, uma espécie de pedra ou de estela, ou até mesmo uma espécie de peça de granito ou de outro tipo. Então, você tem muita coisa no Egito preservada assim, tem documentos da antiga Mesopotâmia, mas eles também escreviam, vamos dizer, no precursor do papel. Esse precursor do papel era o famoso papiro. Né? O papiro, que é uma planta gramínea, que é bastante encontrada, por exemplo, no Egito. Há muitos papiros antigos que trazem textos de diversas culturas da região. E aí, passado um tempo, né, já aí um pouco mais no contexto já da era cristã, próximo da era cristã, você vai ter uma mudança de cenário, né, quando o pessoal vai usar couro de animal, especialmente de cabra, de ovelha, e vai trazer aquilo que é chamado de pergaminho, que tem a ver, isso teve, né, um desdobramento a partir da famosa cidade de Pérgamo, por isso o pergaminho. Aí o que acontece? Esses manuscritos foram copiados. E como a Bíblia surge no ambiente hebraico, e como ela foi de uma inspiração muito diferenciada, e como aquelas pessoas que copiavam esses textos, eles tratavam esses textos de uma maneira muito particular e diferenciada, né? Os famosos escribas, né? Soferim em hebraico, eles então copiavam aquilo, vamos dizer, como um verdadeiro ato sagrado. Então, o que nós temos? Nós temos uma quantidade grande de manuscritos antigos, e esses manuscritos antigos, né, falando agora do Velho Testamento, nós temos pouca coisa em papiro, mas muita coisa que está preservada nos pergaminhos. E quando a gente chega no Novo Testamento, aí nós temos uma boa quantidade de papiros, né? E também muitos pergaminhos. E o que é que a gente descobre? Olha, Douglas, a verdade é essa. Nós não temos nenhum documento da antiguidade,
tão bem preservado de diversos manuscritos que podem ser estudados e comparados, como a própria Bíblia. Então, por exemplo, os estudiosos do Antigo Testamento, eles têm à sua disposição o famoso texto que os escribas tradicionais judeus preservaram de todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia hebraica, que é chamado texto massorético. Uhum. Qualquer Bíblia que você tem em português, ela é traduzida a partir desse texto massorético. E os estudiosos fazem uma comparação desse texto massorético com o que é chamado o Pentateuco samaritano, Uhum. com uma versão grega importantíssima que os judeus fizeram em Alexandria, que é chamada Septuaginta. Uhum. Eles também pesquisam o que são chamados traduções dos antigos sábios judeus do texto para o aramaico, são chamados targums aramaicos. E a coisa mais extraordinária foi que, a partir de 1947, foram achados os manuscritos do Mar Morto, Uhum. na região de Qumran. Uhum. E esses manuscritos, eles são manuscritos 1000 anos mais velhos do que os manuscritos do texto massorético. E os estudiosos comparam os textos e vai ver como esse texto do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, foi preservado de uma maneira extraordinária. A coisa é tão assim fascinante. Você tem uma ideia, um estudante, né, de Israel de 9 anos de idade, se ele entra lá no museu e ele olha os manuscritos, ele consegue ler aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás e coincide com a Bíblia hebraica que ele tem na sua casa. Então, assim, existem algumas dificuldades? Existem. Tem coisa que a gente lê aqui no manuscrito, parece um pouquinho diferente. Será que essa letra é igual a essa? Mas não se compara, assim, o índice de preservação da Bíblia com nenhum outro documento. Então, se alguém fala assim, o que o Isaías escreveu lá atrás, o que Malaquias deixou para nós, o que os evangelhos registraram, se perdeu na história e a Bíblia foi alterada, a pessoa tem que dar uma alterada na sua trajetória e estudar isso direito. E no caso do Novo Testamento é mais extraordinário ainda. Por quê? Porque o Novo Testamento é mais recente. A documentação do Novo Testamento é composta no primeiro século. E aí você tem, na verdade, dezenas de papiros. Talvez o mais assim, emblemático é chamado papiro Rylands, né, que está em Manchester, na Inglaterra, pedacinho de João, capítulo 18, que é mais ou menos uns 40 anos, 50 no máximo, depois que João foi escrito. Então o negócio tá quente ali, quase saindo do forno, né? E aí você tem todos esses papiros e uma grande quantidade, na verdade você tem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, né? Especialmente as cópias completas, como o Alexandrino, o Vaticano, o Sinaítico, né? Que nos trazem com bastante segurança a percepção que, do ponto de vista dos críticos, a gente sabe que o texto está mais de 90% confirmado em relação ao que foi o texto original. Então, nesse sentido, a Bíblia é um material diferenciadíssimo, né? Alguém pode dizer, mas será que não houve alguma coisa? Se a gente for mais crítico ainda, não se perde algo aqui e ali? Então, se a gente pensar desse jeito, a gente tem que jogar fora todos os documentos da antiguidade, porque os outros, da antiga literatura grega, da literatura latina e até mesmo do Antigo Oriente Próximo, são muito menos garantidos. Então, assim, ainda que haja algumas dificuldades, a gente comparar um texto aqui tem uma palavra diferente, apesar que a maior parte das coisas diferentes que existem são, digamos, irrelevantes. Por exemplo, tem uma família de manuscritos no Novo Testamento, diferente da outra família, que a principal diferença entre os dois é que um traz Cristo Jesus, o outro traz Jesus Cristo. Essa é a grande diferença que existe entre as duas, né? E então, de fato... colocar o feijão primeiro no prato ou então, arroz? Então, feijão com arroz ou arroz com feijão? O que você vai querer, né? Então, você vê o texto bíblico extraordinário. E só para a gente entender, esse trabalho de estudo não é feito, digamos assim, por pessoas religiosas. Não, são pessoas que realmente têm estudo técnico de comparação
de crítica textual. Você, por exemplo, na tradução da NVI, né? A gente estava conversando em algum momento. Sim. Quantas pessoas são envolvidas para um processo como no esse? projeto da NVI que foi lançado no ano 2000, que eu fui o coordenador geral, a gente teve no trabalho todo da comissão 19 pessoas. Né? Tinha gente europeu, tinha gente da América do Norte, tinha gente brasileira de diversos lugares e de grupos denominacionais diferentes. Então, e cada um com uma especialidade, né? Então, é um trabalho realmente criterioso e esses estudiosos, então, comparam para dizer, olha, do ponto de vista técnico, o texto aqui mais próximo realmente do original seria essa opção e não a outra opção. Em Romanos tem um negócio muito interessante, né? Que vai dizer o texto lá em Romanos 5, né? Que justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no grego, a diferença entre temos e tenhamos, indicativo e subjuntivo, é só uma vogal breve e uma vogal longa. É como se eu falasse a diferença entre avô e avó. É uma coisinha de nada. Então, provavelmente um escriba ouviu e ele deixou um pouquinho diferente. Mas nós tenhamos paz com Deus ou temos? A análise do contexto, da teologia, da discussão que Paulo estabelece, favorece nitidamente temos paz com Deus do que tenhamos. Eu vejo que muitas pessoas comentam na internet, né? Eles ficam preocupados e questionando. Não, olha, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, pode ser que tenha se perdido alguma coisa ao longo da história e nessa perda isso pode estar equivocado, pode ser uma afirmação errada. Como você mencionou agora mesmo, né? Acerca do escriba que ouviu. Só que assim... a gente está vendo hoje na internet muita gente falando, olha, se você não entender a Bíblia no hebraico, no grego, você nunca vai entender. Aí a gente vai para uma imensidade de Bíblias de todo tipo, mas para que tantas então? Para que tantas traduções? Por que nós temos tantas traduções diferentes nesse contexto, principalmente no Brasil? Então, excelente pergunta. Se a gente sabe que essa questão da Bíblia ser alterada não se justifica por conta dos manuscritos. Os manuscritos são em grande quantidade e nos dão uma diretriz muito nítida do que é realmente mais próximo do original. Aí nós temos o problema da tradução. Será que tem tradução que mostra algum tipo de alteração? A resposta é sim, existe. Existe tradução que ela tem uma espécie de compromisso ideológico. Né? Então, um grupo X que tem certas ideias, começa a pegar o texto, mas não porque está fundamentado na gramática, não porque está fundamentado na pesquisa, e, vamos dizer, qualquer pessoa pode pegar o texto, traduzir e colocar à disposição. Né? Então, como é que a gente lida com isso? Então, vamos lá. Primeiro, a tradução da Bíblia, a gente precisa perguntar para quem é que nós estamos traduzindo. Então, se eu contar para você, né, olha, puxa, eu queria contar a história de Esther. Se eu vou contar a história de Esther para um grupo de acadêmicos, né, de estudiosos da Academia Brasileira de Letras, eu vou falar de uma maneira. Se eu for falar com o pessoal que está ali na torcida do futebol no meio do estádio, a linguagem já é um pouco diferente. Se eu for contar essa história para as crianças, eu também vou mudar a maneira como apresento isso. Então, a tradução, ela sempre deve ser uma tradução contextualizada. Então, assim, muitas versões da Bíblia são diferentes, mas não porque elas estão traindo o significado. Elas estão dizendo a mesma coisa numa linguagem um pouco diferente. Se eu falar para você assim, Douglas, o indivíduo balançou as madeixas e entregou-se ao ludopédio. Eu vou dizer, o jogador balançou o cabelo e foi jogar futebol. É a mesma coisa, só que numa linguagem super acadêmica e uma linguagem comum. Então, muita conversa que tem sobre isso, ela é meio jogada no vazio, de pessoas que não sabem o que estão falando efetivamente. Então, você tem, por exemplo,
uma nova tradução da linguagem de hoje, você tem uma Bíblia, nova versão internacional, você tem uma Bíblia nova Almeida atualizada, você tem uma versão, né, que tem um perfil um pouco diferente, mas elas não estão mudando intencionalmente nada. A segunda coisa que precisa ser colocada é assim, que tem algumas versões que elas são um pouquinho mais literais e outras que explicam um pouco mais. Então não existe alteração de significado. Pega o Salmo 23, por exemplo. O Salmo 23 vai dizer: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é ungir a cabeça com óleo? No contexto do texto original, ungir ali significa tratar alguém com honra especial. Então você pega uma versão um pouco mais, vamos dizer, explicativa, para a pessoa entender direito, traduz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Não houve mudança de sentido, não houve alteração. Agora, é claro, quando eu vou ver uma tradução da Bíblia, para ver se ela não foi alterada, né? Porque tem gente que faz um raciocínio meio complicado, né? Por exemplo, você pode atualizar a Bíblia? A tradução pode, porque você precisa comunicar com as pessoas de hoje. Você pegar a tradução feita no século XVII, as pessoas de hoje não entendem. Não. Mas você pode atualizar o conteúdo da Bíblia e mudar o seu significado para dizer aquilo que você prefere que seja dito? Aí não. Aí você escreve o seu próprio livro por sua conta, né? Uma coisa é entender o texto e dizer o que ele está dizendo. Outra coisa é querer que o texto diga o que eu queria que ele dissesse. Que daí é a questão ideológica. Aí é a questão ideológica, de qualquer tipo. Se a pessoa quer ir para um lado, para o outro, se ele quer uma Bíblia palmeirense, corintiana, santista, flamenguista, né? Tal. E uma vez eu encontrei um flamenguista, ele falava: não, porque o Flamengo está lá. Tá na Bíblia, né? Porque eu farei de ti uma grande nação. Pode um negócio. Aí o corintiano diz: não, Deus é fiel, né? E aí o santista, como eu disse, de Santos. Né? Aí o outro: não, o seu justo florescerá como Palmeiras. Né? Então, essas coisas, né? E os outros ainda falam: não, foi São Paulo que disse tudo. Né? Então, não dá, né, pra gente permitir esse tipo de caminhada que não é o caso, né? Portanto, o que eu preciso ver? Primeiro, quem fez essa tradução? Quem são as pessoas por trás desse contexto? São pessoas que têm idoneidade, são pessoas que têm formação e conhecimento de causa, são pessoas que estão devidamente encaminhadas nos estudos mais aprofundados sobre o tema, e aí a gente vai chegar à conclusão. Então temos, sim, muitas boas traduções disponíveis em português. O que a gente aconselha? Ou você se aprofunda no grego, hebraico, aramaico e vai lá, né? Ou você usa umas 2, 3 e faz uma comparação entre elas, se você quer estudar o texto com a profundidade necessária. Entendi. Agora, para fazer essa interpretação é um grande desafio, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, nomes que muitas pessoas não entendem, né? A exegese, a hermenêutica, e a gente ouve as pessoas falando, e isso tem sido muito falado hoje na internet, mas poucas pessoas conseguem entender isso e compreender de uma maneira mais profunda. Então, como que essa pessoa consegue fazer uma boa interpretação e entender a Bíblia? Então, Douglas, aí você chegou no ponto-chave da discussão. Porque manuscrito ninguém vai mudar e a realidade é que a Bíblia chegou até nós. É verdade que aqui e ali a gente vai ter alguma dúvida sobre tradução e a gente tem meios de como entender por que está diferente e o que está acontecendo aqui. Mas acho que a grande questão, e se você me permite, eu quero abrir um caminho aqui para o assunto, essa é a razão por que a gente abriu uma possibilidade de um curso para as pessoas poderem ter acesso a essa realidade. Esse curso nosso chama-se Quem Mexeu no Meu Livro. E que história é essa? Quem mexeu? Quem alterou o meu livro? Então, a questão grande questão, envolve a realidade do mundo bíblico. Né? Eu conheço uma história muito engraçada de um sujeito que foi lá para um país do sudeste da Ásia. E aí,
Ele chegou, né? Sentou lá no restaurante para comer. E aí veio o sujeito e trouxe como assim uma espécie de vasilha d'água, né? E aí ele, todo alegre, sorridente, pegou e bebeu a vasilha d'água. E de repente ele olhou e viu várias pessoas olhando para ele sorrindo, né? E aí ele não entendeu nada. Quando ele viu, os outros estavam lavando as mãos na vasilha d'água. Aquela água não era para beber. Era uma água trazida antes para a pessoa lavar as mãos para ele entrar, então, no momento da refeição. E a água não estava lá muito bem preparada e ele bebeu, né? E agora faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Amém. Né? E por quê? Porque ele não conhecia o contexto. Então a questão é essa. Quando nós vamos ver a Bíblia, para a gente não ter a mensagem alterada, é muito importante a gente entender o que é que de fato está acontecendo. Então a gente precisa entender. Você falou de hermenêutica, uma palavra difícil, né? Mas é simplesmente interpretação. Como é que a gente interpreta esse documento? E não interpreta assim, com boa vontade. Existe um tipo de literatura que a gente sabe que o jeito de interpretar sempre foi assim desde o tempo que foi escrito. Existe essa questão, né? Até o pessoal dá uma tropeçada na língua, a exegese, que tem a ver com o estudo de, mediante toda a informação que a gente consegue alcançar, entender o texto a partir da intenção do autor original. E aí a gente vai também descobrir costumes, descobrir a realidade geográfica, a realidade cultural, né? A realidade, inclusive, do jeito que as pessoas viviam, né? Qual era o tamanho das cidades, onde é que elas moravam, o que elas comiam, o que os estudos da história, da linguística, da arqueologia trouxe para a gente, não só, aqui está a pegada da coisa, né? Não só o texto bíblico, mas entender a realidade da vida das pessoas que receberam esse texto pela primeira vez. Porque aí, Douglas, já viu aquela conversa do telefone sem fio, né? Um fala um negócio pro outro, o outro, depois quando chega aqui, todo mundo cai na risada porque perdeu metade. O desafio que a gente tem é exatamente esse. A pessoa acaba lendo um texto sem entender quem escreveu, para quem escreveu, em que situação estava tendo o quê? Guerra? Estava tendo um momento de paz? Era um momento de plenitude e bem-estar? Era um momento de carestia, de fome? Estava acontecendo alguma coisa diferenciada? Por que aquela mensagem foi dada? Quem que estava envolvido nisso? O profeta está falando para quem? Para o rei? Está falando para os líderes da nação? Está falando para o povão? Está fazendo referência aos estrangeiros? Então, quando a gente consegue, assim, vamos dizer, fazer uma viagem no tempo, né? E mediante informações muito claras, a gente fala, agora eu entendi o que está chegando. Quer ver que coisa tão simples? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar da tempestade no Mar da Galileia. E ó, cá entre nós, o Mar da Galileia nem mar não é. É, verdade. E, aliás, eu já vi quadro bonito, eu já vi filme. Eu me lembro uma vez, eu fui um pouco sem educação, eu comecei a rir, né? Porque apareceu numa cena de um filme, Jesus assim, na beira da praia do oceano, com aquelas ondas, assim, né? Porque era no Mar da Galileia, né? Uma vez eu vi um desenho da história de Ruth, em que ela aparece numa lareira. Né, com os ratinhos brincando. Eu falei, mas que coisa de doido, imagina lareira nos tempos bíblicos, num lugar que o universo lá em volta já é uma lareira, quente pra caramba, né? Então, o que a gente descobre? Que o Mar da Galileia é um lago. Ele tem 20 quilômetros por 12. É uma coisa que não parece nada com isso, né? E aí, quando a gente entende o que está acontecendo, qual é o cenário exato, aí a gente começa a entender o texto. Então, porque muitas pessoas, durante muitos anos, falaram, faz aí umas aulas diferenciadas para a gente. Não, você precisa nos ajudar, né, a entender isso. Então, a partir daí, a gente fez toda uma caminhada da gente entender a questão histórica,
a questão das teologias que foram criadas, a questão dos textos em si, a questão da arqueologia, a questão das informações históricas e literárias, quer dizer, uma série de conteúdo especial para a pessoa ter condição de se voltar para a palavra inspirada para que ela não seja indevidamente alterada, porque senão vai ser uma grande maçada e a coisa vai ficar complicada, né? Então, nesse sentido, é muito importante, né? E olha, acho que a coisa mais legal dessa história toda é que quando a gente vê o texto direitinho, entende o que está acontecendo, aí abre uma luz, né? Você vê, você pega um cara assim que nem o Zaqueu, você pergunta para o jeito como é, escuta, quem é o Zaqueu? Ele responde, você não sabe nem eu, né? E aí a gente vai ver, o nome de Zaqueu é um nome que significa puro. Aí você já se liga que o cara era de família religiosa. Então, ele estava numa posição assim, muito particular. Ele vem de uma família de tradição religiosa judaica forte, muito certamente descendente de levitas, de sacerdotes. Aí, o que esse cara é? Esse cara, ele é um cobrador de imposto, um chamado publicano. Mas, e aí, o que quer dizer isso? Bom, é o seguinte, quem domina a terra de Israel nesse momento são os romanos. Então, o Zaqueu vai e começa a trabalhar para o inimigo estrangeiro, que está massacrando a galera lá, só ligado na grana. Então, você imagina como esse cara, ele é detestado. O pessoal odeia isso. Como se fosse um traidor. Mas veja só, o texto não fala só que ele era um cobrador, fala que ele era um chefe. Aí deu ruim de vez. Aí pronto, é o capitalismo. Total, né? E ele mora num lugar, não é qualquer lugar, ele mora em Jericó. Jericó é um lugar que está assim, você está no meio do deserto, de repente surge fruta de boa qualidade, de repente você tem água, você tem um oásis. Era nobre. Era um lugar muito bom. A galera que estava bem de vida e que trabalhava e morava em Jerusalém tinha casa em Jericó. Jericó era tipo a região dos lagos, era o Guarujá, era um lugar assim onde a galera, né? E aí, quando você entende tudo isso e vê o que está acontecendo, fala, puxa, agora eu estou entendendo melhor essa história. Ficaram bravos com Jesus. Como vai entrar na casa de um pecador? De um bandido que nem esse. Jesus, quebra esse cara, que negócio é esse? E aí você vê, e aí você entende mais o arrependimento e a vida mudada do Zaqueu. Porque ele falou, ó, já que eu percebi que eu passei a perna em todo mundo, que eu fiz o que eu fiz, agora eu vou devolver 4 vezes mais. Aí a coisa fica clara. Então, quando a gente entende história, informação da arqueologia, costumes, entendimento do contexto religioso, a percepção linguística, tudo isso, de fato, você vai ver que em vez de uma Bíblia alterada, você tem o quê? Uma Bíblia explicada. E aí o entendimento ganha outro perfil. E aí, outra coisa. Isso também ajuda a turma a entender que coelho não põe ovo de chocolate, não põe ovo, que não põe nem ovo de chocolate, né? Como é que é essa história? Estamos aí prestes a esse período de Páscoa, que a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela fala sobre esse assunto de Páscoa, como a gente interpreta isso? Olha, foi bom você comentar sobre esse assunto, porque de fato você tem assim, uma data, né? Que é uma data assim, extraordinária, não só para a cristandade, mas na verdade está no mundo todo, é a data da Páscoa. Na Páscoa nós nos lembramos, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E de fato fica meio confuso, né, porque a gente vê esse lance de Páscoa com coelho, né? E então, em vez de coelho da Páscoa, na Bíblia tem o cordeiro da Páscoa, né? Só trocou o bicho aí, né? A gente tem o lance do chocolate, e aí, Douglas, nós temos vamos dizer, a sobreposição de 3 elementos diferentes. Acho que o primeiro é que os antigos tinham aquele lance dos cultos de fertilidade, né? Então, eles tinham essas celebrações que, na época, lá no hemisfério norte, envolvia ali o momento do começo da primavera. Então, havia uma celebração nesse momento que acabou acontecendo perto desse momento da Páscoa bíblica. Então, meio que misturou a estação.
Além disso, a gente sabe que a gente vive no mundo do mercado. Uhum. E aí o pessoal sabe, né, que tem uma série de coisas que certas datas disponibilizam. E se tem uma coisa que a galera, né, se liga muito, que é uma mercadoria que às vezes pode ou não ser alterada, é o chocolate, né? E aí a galera se liga. Então, junto ao coelho com chocolate, misturando com a Páscoa, são coisas diferentes que acabaram sendo misturadas. Agora, quando a gente lê as narrativas da Páscoa bíblica, né, que aparecem nos evangelhos, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente, para entender o que está acontecendo, a gente precisa conhecer bem de perto a realidade dessa situação. Então, olha só que coisa interessante. Primeiro, antes da nossa Páscoa, já havia uma Páscoa anterior. Essa Páscoa anterior é a Páscoa judaica. Até hoje os judeus, né, comemoram o que eles chamam de Pessach. Uhum. E que Páscoa judaica é essa? Se já está confuso tanto de Páscoa que a gente já viu aqui, né, a Páscoa do mercado, a Páscoa do coelho, né, a Páscoa de Jesus, ainda tem mais uma. Sim, por quê? Porque Jesus é judeu. Ele é um mestre do conhecimento da palavra divina, ele é até chamado de Rabi. E o que se comemorava? Se comemorava a libertação do povo do Egito, quando os israelitas foram libertados por Deus, por Moisés, né, com a condução do Moisés, e foram levados para a terra prometida, atravessaram o Mar Vermelho. Então, esse jantar judaico é a cerimônia mais antiga da humanidade que tem sido comemorada ininterruptamente durante mais de 3.000 anos. E Jesus está lá. O que eles faziam? Eles comiam um pão sem fermento, eles tomavam ali o fruto da videira, né, uma espécie de vinho de teor mais fraco. Eles celebravam tudo isso e Jesus vai exatamente comemorar a Páscoa com os seus discípulos na região, hoje, em Jerusalém, onde está o que é chamado atualmente de Monte Sião, que é a parte um pouco mais elevada da cidade, e Jesus está ali, e nesse momento, né, quando você lê e conhece todos os detalhes que estão ali, eles acabam cantando um hino, Jesus sai e vai para o Monte das Oliveiras, depois ele vai para o Getsêmani, e aí ele é preso quando? Na quinta-feira à noite, na virada para sexta, aí ele é levado, né, ali para Jerusalém, uma hora com Herodes, outra hora com Pilatos, e termina então sendo condenado e morre na sexta-feira, né, que além de ser época de Páscoa, também é o começo do Shabat, do sábado judaico. E ali, então, ele é sepultado para, então, ressuscitar no primeiro dia da semana, no domingo. Aí o pessoal que ouve isso fala assim, mas tem prova disso? Vamos dizer, Saião, fala a verdade, a Bíblia não foi alterada, mas quem disse que essa história aí está devidamente colocada? Olha, antigamente, Douglas, quando o pessoal tinha pouca informação objetiva, a pessoa podia dizer o que dá vontade. Agora a coisa mudou a cena. Por quê? Porque quando você olha um documento antigo, a gente vai pensar assim, peraí, ou esse documento ele é fidedigno, ou esse documento até é um documento escrito com boa intenção, mas foi escrito numa outra época, por outras pessoas, e ele está tentando contar uma história antiga que ele desenvolveu na lembrança ou na cabeça dele, mas que não é de alguém que viu a coisa de perto. Ou então, realmente a pessoa viajou, inventou essa história. Olha, as pesquisas que a gente tem, especialmente por causa dos estudos arqueológicos e históricos, mostram como a narrativa bíblica é absolutamente impressionante. Por quê? Primeiro, você tem uma análise geográfica. Os lugares que estão ali, se a gente está lá em Jerusalém, você olha assim, por exemplo, a partir do Monte das Oliveiras, da parte oriental, você pode ver cada lugar. Então é aqui, é ali, agora sim, então daqui ele foi para lá. Quer dizer, ninguém inventa geografia. Ou o lugar é ou não é. Segundo,
Antigamente, os mais céticos falavam, não, esses documentos foram escritos muito tempo depois, quem sabe 200, 300 anos depois. Isso não faz mais sentido. Os documentos são de uma época próxima. Terceiro, entender todo o cenário que aparece ali, os personagens, as descrições, agora você tem muita informação. Por exemplo, alguns anos atrás o pessoal dizia que Pilatos nunca nem existiu. Pilatos aí alguém resolveu inventar, porque lá em Roma ninguém achou o nome dele. E em 1961, escavando o teatro de Cesareia Marítima, eles acharam uma placa com o nome do Pilatos. Olha. E junto com o nome do Pilatos está o nome do imperador Tibério César, que foi imperador do ano 14 até o 37. E mais recentemente, os arqueólogos confirmaram que um anel que foi encontrado há um pouco mais de 2 anos em Israel tinha o nome de Pilatos. Então, acabou a conversa. E quando você lê o que aconteceu, por exemplo, a gente não imagina isso. Jesus foi oficialmente morto pelo Império Romano. Por quê? Na época em Israel, você tinha, digamos assim, 2 legislações. Como Roma é dona de tudo, o Império Romano chegou na terra de Israel na época de Pompeu, no ano 63 a.C., eles definiram tudo a partir da lei romana. Mas os romanos sabiam que eles tinham povos debaixo do seu poder, e eles não iam mexer muito com isso, porque eles permitiam os povos terem ali os seus costumes e as suas leis locais. Então, assunto religioso era, em Israel, definido pela lei religiosa. Então, se alguém cometesse, vamos dizer, um erro religioso muito sério, ele ia ser julgado pelo Sinédrio e receberia uma punição de acordo com a lei. Não é o que acontece com Jesus. É certo que alguns religiosos com problemas com Jesus participaram desse processo porque Jesus estava, vamos dizer, no meio do cenário que os incomodava. E eles, então, transferem tudo para acontecer sob julgamento romano. Isso quer dizer o quê? Que Jesus é executado por Roma. Os romanos mataram Jesus. Por isso é que ele foi crucificado. Porque os judeus não praticavam crucificação. A crucificação era a lei romana. E aí eles são, né, ali os que são protagonistas nesse processo. Jesus, então, como muitas outras pessoas que foram crucificadas por Roma, e hoje até é possível, né, você saber isso com detalhe. Em 1968, eles acharam os ossos de um crucificado em Givat Hamitvar. E ficou bem interessante, até o museu tem, assim, a gente dá para saber onde era colocado o prego, exatamente, né, na região ali, junto aos pés e às mãos, e até a proposta do tipo de cruz que existia lá. Então, o que a gente tem? Aí você pergunta para mim, mas não tem uma coisa específica sobre Jesus mesmo? A resposta é, não tem. Por quê? Jesus não é um rei, Jesus não é um governante, ele não é uma pessoa poderosa, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus é uma pessoa simples. A proposta é outra, né? Então, por isso que não tem um monte de coisa da pessoa de Jesus, porque Jesus não tem um monte de coisa. Mas toda a realidade descrita, os detalhes, os elementos técnicos que aparecem em todo o relato, eles são absolutamente compatíveis com uma realidade verídica que faz todo sentido. E aí a gente pode ver, porque quando um documento ele é criado com alguma intenção, com certeza a pessoa vai dar bola fora. Ele vai dizer uma coisa que não é pertinente àquela época, ele vai construir uma narrativa que os especialistas olham e falam, esse negócio aqui não faz sentido a gente imaginar. Como alguém falou assim, então eis que os portugueses chegaram no Rio de Janeiro e lá foram visitar o Play Center, né? E logo foram ver o tobogã da cidade. E lógico que isso não faz sentido. Então a gente vê que essa história tem todo um fundamento significativo e a gente pode até dizer que todos tenham não só uma boa, uma melhor Páscoa esse ano, sabendo da autenticidade que a Bíblia traz para nós. Muito bom. Você quer conhecer Jesus, você vai ter que pesquisar, vai ter que buscar, ele tá te convidando a conhecer ele de maneira profunda. E
interessante entrar nesse assunto porque o Quem Mexeu no Meu Livro é para pessoas simples. Qualquer pessoa consegue acessar esse curso e compreender e enriquecer o seu conhecimento bíblico. Ou é só para pessoas muito estudiosas? Como é que essas pessoas aí podem entender o Quem Mexeu no Meu Livro? Douglas, é o seguinte, se fosse para fazer um curso difícil, a gente faria logo em hebraico. Shalom, Haver, Achshava, Tatsari, Ladat, Hakol, Shanar, Dorotsim, Ledaber, pô, a gente não vai fazer um botar a negócio. legenda aí. Exatamente. A gente não vai fazer um curso para ficar mais difícil ainda, né? A coisa não é essa, porque ele está carregando a mala e põe uma pedra em cima. Não, veja. Lógico, né, que se existe uma coisa que a sabedoria bíblica explica para a gente, que as coisas que parecem complicadas, elas devem ser facilitadas. Então, o objetivo não é pegar uma pessoa que é altamente especialista, porque essa pessoa, na verdade, nem está precisando de um conteúdo como esse. Então, a pessoa comum, a pessoa interessada, a pessoa que tem vontade de aprender, a pessoa que até, vamos dizer, é nova na sua caminhada de fé, ou mesmo quem tem uma boa caminhada, mas nunca teve tempo e possibilidade de um aprofundamento, a gente dá uma panorâmica sobre o assunto. Você vai descobrir o quê? Quais são os assuntos importantes para você entender que a Bíblia é um livro com fundamento e segurança daquilo que Deus tem a nos dizer. A gente vai entender quais são os temas que precisam ser entendidos para melhor compreender o texto bíblico, e em cada um dos estudos especiais e do material disponibilizado, a pessoa vai ter um clareamento da visão, um entendimento para ela dar um passo na direção de uma compreensão mais fundamentada da Bíblia. Agora, uma coisa importante é que isso não tem o objetivo de defender a Bíblia do ponto de vista de nenhuma proposta particular. Esse curso não é um curso pentecostal, batista, ou católico, ou evangélico, ou de um tipo. Não, nós estamos falando de coisas que são consenso no conhecimento do assunto. Quer dizer, antes da pessoa chegar a alguma conclusão, se ele prefere ser presbiteriano, ou assembleiano, ou corintiano, né, ou qualquer coisa do tipo, a pessoa precisa ter uma base de entendimento adequado. E aí, aquele negócio, sabe quando a gente vai ter um bom almoço, né, que você come aquela entrada que aumenta o apetite? Então, ao invés, né, de ter a Bíblia alterada, você vai ter a sua vontade ampliada para conhecer a palavra inspirada. A coisa, então, vai nessa direção e você é convidado a não só, né, apreciar esse conteúdo que o Espiritualmente Podcast está trazendo, mas de entrar nesse caminho de aprendizado para o entendimento adequado das Escrituras. Muito bom. E nesse curso, pelo que a gente estava conversando também, existe um momento ali onde você abre uma oportunidade como mestre para poder ali responder perguntas, onde você faz ali um momento ao vivo com eles também, onde você reúne todos os alunos e ali eles tiram dúvidas, eles têm as suas perguntas que você responde, e isso é um período ali que você tem também dentro desse curso, que eu acredito que é um momento muito especial, porque muitas vezes a pessoa está fazendo o curso, ela fica com alguma dúvida ou outra, e ali você consegue tirar essas dúvidas, sanar ali os questionamentos que elas têm, e é um momento muito bacana. Agora, dentro dessa oportunidade, teria como a gente divulgar aqui o curso, o pessoal poder ter acesso através do Espiritualmente Podcast, e o pessoal também ter ali um certo desconto? A gente poderia fazer um desconto para o pessoal. Normalmente o pessoal que vem aqui dá um descontinho ali de 20%, 30%. Será que o Sayão libera um desconto para o pessoal poder fazer? Como é que é? Douglas, hebraico e desconto são coisas que combinam, então a gente pode conversar aí, né? Não, mas veja, o interesse, você falou sobre isso, uma coisa que é clara na sabedoria bíblica é que não é só um conteúdo que você aprende
vendo de longe. A interação pessoal é muito significativa e a gente vê isso. Então, vamos ter esses momentos de encontro, né, de troca, de interação, de perguntas aí, que vai ser em horários pré-agendados para as pessoas que vão estar presentes. Então, o curso vai ter assessoria do pessoal que vai estar cuidando, vão ter as diversas aulas com conteúdo muito específico e detalhado e adequado, vai ter o material encaminhado, né, com um livro digital grátis para a pessoa poder acompanhar tudo isso, e também a gente vai ter esses momentos de interação. E com certeza, veja, apesar de todo o curso ter um custo e ter algo que envolve o trabalho e toda essa estrutura aqui, nossa, disponibilizada, é claro que o objetivo maior é que a pessoa tenha essa acessibilidade diferenciada. Então, claro, a gente vai ter uma oportunidade especial, né, para as pessoas terem isso com um acesso, um valor diferenciado nesse relançamento. Porque muitas pessoas já fizeram o curso, eu fico feliz que muitos estão bastante assim... satisfeitos, dizendo, poxa, olha, foi muito bom, olha, eu gostei demais, aprendi um monte de coisa, foi excelente para mim. Então, a gente vai poder disponibilizar e, claro, vamos ver aí, né, como é que a gente consegue um valor mais acessível e adequado possível para todo mundo que quer ver, né, a palavra inspirada que não precisa ser alterada. Muito bom. Então, aproveita a oportunidade para vocês vão ter aí no QR Code, na tela do seu monitor, aí se você está assistindo pela televisão, é só apontar o celular que você consegue cair lá dentro dessa página, você faz a sua inscrição, vai lá para dentro desse grupo e lá dentro desse grupo você vai ter acesso a todas as informações que você precisa para você se inscrever e você ter acesso ao curso, tá? Então, se você está acompanhando pelo celular, no link da descrição, você clica no link e você também pode ter acesso aí através desse link que vai estar na descrição do vídeo que você está assistindo desse podcast de hoje. Então, não perca essa oportunidade com desconto especial, uma oportunidade de você conhecer as escrituras a partir do seu contexto original, de ter um conteúdo raiz, como diz o professor, né? Boa. Então, você não pode perder essa oportunidade. Clica aqui no link da descrição e você vai estar lá dentro desse curso imperdível com o professor Luiz Saião. Professor, últimas declarações, o que você tem a dizer para o pessoal aí? Douglas, primeiro quero agradecer Espiritualmente Podcast e a você, né, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para a gente falar sobre coisas relevantes e importantes para a nossa vida e dizer a você que, de fato, se a gente puder, até tirando fora qualquer coisa que envolva religião, se a gente puder dizer que existe alguma coisa que teve um significado único na história da humanidade, nada se compara à Bíblia. A construção da nossa civilização, da nossa sociedade, dos nossos valores, da nossa ética, da nossa maneira de viver, da nossa esperança, uma série de elementos fundamentais que são, vamos dizer, o maior tesouro que a humanidade já desfrutou. Então, eu convido você a conhecer com mais profundidade, responsabilidade e interesse as Escrituras e a gente vai estar à disposição. Deus abençoe você, abençoe a sua família e tenha uma Páscoa para lá de abençoada na palavra inspirada que não pode ser alterada. Muito bom. Esse é o nosso Espiritualmente Podcast de hoje, com o nosso querido convidado aqui, Luiz Saião. Você vê um conteúdo de extrema profundidade e com muita propriedade do Senhor sobre a vida de cada um de nós, que aqui nos abençoa todo o tempo, porque nada poderia ser feito sem a bondade e a misericórdia dele. Que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam o nosso podcast. Lembra de vir aqui embaixo nesse botãozinho vermelho e se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, bem como também acionar o sininho para ser notificado para todo o conteúdo novo, toda nova estreia que for realizada aqui. Dá um valeu ali pra gente, apoia o nosso trabalho e se inscreva no curso Quem Mexeu no Meu Livro, para que você possa conhecer as escrituras por meio do seu contexto original e você tenha acesso a um conteúdo raiz. Que Deus te abençoe, até o próximo, tchau, tchau!